De volta com o nosso Matina agora para falar de uma coisa bem bacana. Eu já fico assim, né? Todo mundo gosta, né, doutor? Bom dia, doutor Eduardo Furlani, nosso cirurgião plástico, que vai falar hoje sobre, silicone. Tudo bom? Tudo bom, bom dia, Babi, bom dia, pessoal. Eu acho que a maioria das pessoas, quando vão ao seu consultório, elas devem ficar como eu, né? Elas ficam assim ou não? Assim, né, a consulta já é um momento meio estressante, né? Porque você está em dúvida de muita coisa, então ela já vai pegando na prótese de silicone para ir acalmando enquanto a gente conversa. Pois é, o nosso assunto hoje são as próteses de silicone e nós sabemos que não é somente o seio, você não coloca somente no seio, tanto é que ele trouxe essa prótese aqui, adivinha aonde ela é colocada? Aonde? 2 segundos aqui, Ralph? 2 segundos, 1, 2, 1, 2, parece um ovinho de Páscoa, né? Aí, ó. Dá um desse aí para sua mulher, se ela estiver precisando, se ela por acaso for desbundada, aí você dá um ovinho de Páscoa desse aqui para ela. Ela vai ficar bem feliz. Ela vai ficar bem feliz, que essa daqui é a prótese do bumbum, né? Exatamente. Tem crescido muita procura por essa prótese? Com certeza, a prótese de glúteo hoje em dia ela é bem mais realizada do que era poucos anos atrás. E o motivo que ainda não é tão realizada quanto a prótese de mama, a prótese de seio, é porque ela é muito mais recente, é um procedimento mais recente. Então, as pessoas ainda não conhecem tanto quanto a prótese de seio, mas a qualidade dos resultados, a satisfação dos pacientes é semelhante à da prótese de seio. E eu noto que tem texturas diferentes, né, nas próteses. Como saber qual é a indicada para a pessoa na hora de fazer a cirurgia? Dificilmente o paciente sozinho ele vai saber escolher qual é a prótese dele. É muito comum que o paciente chegue no consultório já com muitas informações, baseado em internet, amigas, já chegue com um pedido. Eu queria prótese tal, de tal tipo. Mas isso é uma indicação médica. Isso, o médico ele tem que avaliar as características da pessoa e dizer qual a melhor prótese vai ficar para cada caso. Certo? Existem principalmente, o que já é consenso na cirurgia plástica, é que as próteses com a superfície lisa, elas não são mais utilizadas. Nós utilizamos uma como essa aqui, com superfície de silicone, de poliuretano, e essa com a superfície de silicone texturizado. São duas próteses totalmente, vamos dizer, atualizadas, de última geração, certo? E um outro consenso é o gel de alta coesividade, né? Eu até abri essa prótese aqui, ela não rompeu sozinha, ela abri propositadamente para mostrar que o silicone, mesmo com a cápsula da prótese aberta, ele não vaza, né? Então não tem esse perigo de uma mulher que tem o silicone vazar e ter algum outro problema. Se por acaso ele estourar ou rasgar, como é que a pessoa sabe que o silicone... Começa por aí, como é que a pessoa sabe quando o silicone rasga? Tem uma coisa tão interna. O primeiro conselho que eu dou para paciente é o seguinte: se você não sabe de nada, se você não percebeu nada diferente, não se preocupe, certo? Quando há uma ruptura da prótese, certo? Que pode haver uma pequena exposição desse conteúdo interno, mesmo assim ele não vai vazar, isso aumenta um pouco a chance dela ter uma contratura capsular. O que é a contratura capsular? Contratura capsular é o seguinte, em volta de qualquer corpo estranho que for colocado no corpo, uma prótese de quadril, de ombro, ocular, qualquer coisa que seja, o corpo vai criar uma barreira entre o meio interno do corpo e essa prótese, que é como se fosse, por exemplo, esse saquinho plástico aqui. Então, natural que o corpo crie um envoltório para a prótese. Isso é normal, isso não é doença nenhuma. E a prótese continua ali molinha. Um dia essa cápsula pode se contrair. E quando ela se contrai, você nota aqui, ó, toca aqui, Babi. Vai ficar dura. Você nota que ficou dura. A prótese não está dura, mas ela vai dar a sensação de que está dura. A prótese continua mole, certo? Então, isso é a contratura capsular. Certo? Isso aumenta a chance de acontecer quando você tem uma ruptura. Mas mesmo que você tenha uma ruptura, se isso não acontecer, você pode deixar essa prótese. Ela não vai causar problema nenhum à sua saúde. E mesmo que a contratura capsular aconteça, isso não vai estar pondo em risco a saúde da paciente. Se ela não tiver problema com aquilo, se aquilo não estiver incomodando,
ela pode deixar. E quais são as possibilidades de acontecer uma ruptura no silicone? São bem baixas. Você vê que hoje em dia as próteses elas têm muita resistência. Você não sofre uma tração da prótese dessa magnitude dentro do corpo. Mesmo sob uma questão de um acidente, de um trauma, dificilmente acontece uma ruptura da prótese. Isso é uma possibilidade baixa, mas é uma possibilidade. Se um dia acontecer e gerar algum sintoma, aí você pode procurar um cirurgião plástico para fazer a troca dessa prótese. Mas se não estiver sentindo nada, não precisa ficar fazendo revisões periódicas. Se tiver tudo bem... Tem prazo de validade? Não tem prazo de validade. É muito comum falar de 10 anos depois, né? Hoje em dia, nós não falamos mais disso. Algum problema com a prótese pode acontecer um dia, mas pode acontecer meses, anos, 10, 20 anos depois, ou pode nunca acontecer. E como é que a mulher percebe que aconteceu alguma coisa? Um dos principais sintomas, o mais comum, é esse de sentir que a prótese ficou dura, certo? Que na verdade quando ela não é faz o toque, ela percebe que está dura. Ela percebe que está dura. Se aquilo não estiver incomodando a paciente, ela não precisa nem trocar. Não precisa agir, é um dos raros casos na medicina que você não precisa agir tão preventivamente. Você pode esperar acontecer. Tá. E quais são as formas, nós temos fotos aqui para mostrar para vocês quais são as formas de colocar o silicone no organismo, no seio, né? Que não trouxe a foto da mulher. Solta aí, por favor. Olha só, vamos ver aqui, doutor. Quais são as formas, né? Que você tem 3 formas para poder colocar o silicone no seio. E aí, a primeira, essa daqui, através do bico do seio, né, doutor? São as vias de acesso, né? Aqui não são as únicas vias de acesso possíveis, mas são as mais comuns, né? E que têm melhor resultado. Essa aqui é a incisão periareolar, porque fica em volta da auréola, na parte inferior da auréola. Essa aqui é a incisão inframamária e essa aqui é a incisão axilar. E o mais comum é que os pacientes perguntem, queiram escolher qual é a sua via de acesso. Mas isso depende muito do tipo físico da pessoa. Pacientes que não têm nenhuma dobrinha aqui, que não tem aquele sulco inframamário, são pacientes que ficam normalmente muito bem com a periaureolar. Já os pacientes que têm aquele sulco inframamário, aquela dobrinha bem desenhada, são pacientes que ficam melhores com a inframamária. E pacientes que a auréola é muito pequena e que não tem o sulco inframamário e que tem indicação de uma submuscular, elas já podem ficar melhor com a axilar. Então, cada uma vai ter... Eu só conheço essas 3 formas. Fora essa, qual é a outra? Tem uma que não é muito utilizada aqui no Brasil, que é a via umbilical. Você pode pôr uma prótese de mama por via umbilical. Só que você não pode pôr essas próteses que eu te mostrei, que são as melhores próteses, por isso que nós não utilizamos. Você tem que pôr uma prótese com preenchimento de soro fisiológico, a prótese salina. O tempo de recuperação do resguardo da mulher, dos procedimentos, tem algum que é um pouco mais rápido do que o outro ou o tempo é normalmente o relativo para todos os 3? São muito semelhantes. São muito semelhantes, não tem muita diferença de uma via de acesso para outra. Não existe também, que é muito comum perguntarem a questão da sensibilidade, se há mais alteração da sensibilidade com a periareolar ou com a inframamário. A alteração da sensibilidade ela tem mais relação com o tamanho da prótese do que com a via de acesso. Então, também não é uma preocupação a questão da sensibilidade. E quando acontece a rejeição? Fabi, rejeição com prótese de mama é uma coisa, não vamos dizer que é impossível, que não se pode dizer que nada é impossível em medicina. Mas, normalmente, o que acontece são outros problemas e é dito que houve uma rejeição. Uma rejeição significa que o seu organismo não pode aceitar de forma nenhuma a prótese de silicone. Isso não é o que acontece normalmente. O que acontece são outros problemas, como problema de cicatrização, problema de infecção, que são problemas que você pode resolver e em um segundo tempo voltar
a usar uma prótese de silicone, certo? Mas rejeição não é uma coisa comum. Existe algum exame que a mulher faz, né, que ela possa fazer antes para ver se ela tem alguma sensibilidade a esses produtos? Não existe nenhum exame laboratorial que vai dizer se a pessoa pode receber ou não uma prótese de mama. O fato é que a quase totalidade das pacientes, exceto em alguns casos bem específicos, com doenças autoimunes, onde ela pode receber, mas isso é um pouco questionado, a quase totalidade das pacientes pode receber uma prótese de silicone. As dúvidas são mais de indicação de que tipo de prótese, de localização, de tamanho, do que do fato se ela pode ou não pode receber. Certamente, eu posso te garantir que ela pode receber. Doutor, pode ser que seja comum as mulheres chegarem no seu consultório, ela tem um volume bem menor de seio e querer sair de lá uma super, né? Um super peitão. E a gente sabe que normalmente não é assim. Assim como os alargadores que nós temos na orelha, o silicone também é dessa forma. Você tem que primeiro colocar, não é, o silicone de acordo com o que o seu organismo aceita e depois ir trocando. Não é dessa forma? Exatamente. Fabi, eu vejo que você sabe muito de prótese de mama. É, né? Bom, sem entrar no mérito da questão. Doutor, vamos à resposta, doutor. Bom, existe uma limitação da elasticidade da pele. Então, não só da elasticidade, mas da área de descolamento, que pode causar uma alteração da sensibilidade se for utilizada uma prótese muito grande. Mas se você fizer escalonadamente, como você falou, eu ponho uma prótese de um tamanho dentro do limite de segurança, aquela pele não vai sofrer, mas vai se expandir. À medida que aquela pele se expande, ela se adapta àquele novo volume e depois de um tempo você vai ter a capacidade de colocar uma prótese um pouco maior. Isso funciona como... Isso aqui? Isso. É mais ou menos assim. Tem como explicar através desse exemplo aqui? Essa imagem, ela mostra que houve uma expansão da pele, certo? Com a utilização da prótese. Uma vez expandida a pele, aí você pode fazer uma nova expansão, depois de algum tempo. Agora, isso, pelo menos 6 meses a 8 meses depois, não é imediato. Uma dúvida frequente, mulheres que ainda não tiveram filhos e querem colocar o silicone, como é que isso pode influenciar ou não na hora do aleitamento, né? De dar de mamar para a criança? Essa é uma ótima pergunta, que é muito comum perguntarem a interferência com aleitamento e prótese de silicone. Nós vemos aqui que a prótese ela é colocada atrás da glândula mamária. Isso aqui é a glândula mamária que deságua nos canalículos e aqui na auréola. A prótese ela não tem relação com a glândula mamária. São esses vermelhinhos? Esses vermelhinhos são a glândula mamária. Certo. Então, isso não vai afetar a amamentação, certo? Nem se for colocado por via inframamária, nem se for colocado por via infraareolar, que contorna a glândula mamária, nós vamos ver que ela não tem interferência. Então, a paciente que colocou prótese de silicone, ela pode amamentar tranquilamente depois. Tem mais fotos? Você trouxe mais fotos? É a mesma, né? Bom, essa não é a mesma. Não? Essa parece a mesma. Até a Qual foto é a tem pra olhar. diferença aqui? Aqui você vê uma camada de músculo, certo? E aquela outra era o plano subglandular, onde a prótese fica abaixo da glândula. Nesse é o plano submuscular, onde a prótese fica abaixo do músculo. E esse músculo é o músculo peitoral maior, que faz nossa movimentação de braço, certo? Então, dependendo do paciente, nós vamos colocar abaixo do músculo ou acima do músculo. E como é que você resolve? Você vai colocar abaixo ou acima? A grande maioria fica melhor acima do músculo. Vai dar um resultado estético melhor e você vai ter menos interferência com movimentação, com a fisiologia da pessoa normal. Mas pacientes que têm uma cobertura muito fina, que não vão dar a proteção necessária à prótese, aí elas podem ficar melhor abaixo do músculo, justamente para você não palpar a borda da prótese, para não ter algum problema de extrusão. Prótese, quanto mais proteção ela tiver, melhor.
Doutor, tem algumas cirurgias, alguns silicones que as mulheres colocam nos seios, que você percebe, vamos voltar para cá, é a última foto, né? Que é o formato certinho do silicone. Fica uma coisa tão artificial e já outras cirurgias parece que a pessoa nem silicone tem. Por que essa diferença? É na hora da colocação? Como é que é? Isso depende um pouco mais da indicação, do tamanho, da localização e da forma da prótese do que simplesmente do fato de ter ou não ter uma prótese, certo? Se você aumenta, existe um determinado limite que se você passa desse limite, essa prótese vai ficar mais visível, certo? Existem formas de próteses que fica um pouquinho mais marcado. Vai ficar melhor para umas pessoas, mas para outras não. Mas você tem como fazer resultados altamente naturais, com um resultado estético bem bonito, com essas próteses que a gente utiliza no dia a dia. Ok, aprenderam sobre o silicone, passou rápido o bloco, né? Já acabou, doutor. O senhor fez uma pegadinha comigo hoje, viu? Descontou da semana passada, viu? Da outra semana. Tá 1-1 para nós. Tá bom. Gente, obrigada, doutor. Viu? Obrigado.